I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá pessoal, tudo bom? Bom, estamos aqui para mais uma aula de biologia sobre fermentação, ok? Só para a gente recapitular, a gente falou até agora em processos de produção de energia, né? Nós falamos da fotossíntese, que é o processo onde a planta é a energia do sol, ela pega o gás carbônico, ela pega a água e os sais minerais e transforma isso em quê? Transforma isso em glicose, né, e oxigênio. Essa glicose nada mais é do que a energia, é o ATP, né, que a planta vai produzir para a sua sobrevivência e muitas das vezes quando a gente se alimenta da planta, a gente também se alimenta desse ATP. Tá? Então é importante a gente saber esses processos de transformação de energia. Falamos de um outro tipo de transformação de energia que é a respiração celular. No processo de respiração celular, nós vimos que existem fases, ou seja, a glicólise, onde há a quebra da glicose, o ciclo de Krebs, onde todo aquele processo acontece de formação de ATP, e depois a cadeia respiratória, que é o final desse processo de respiração celular. Lembrando que a respiração celular, ela acontece na ausência de oxigênio e ela acontece dentro das células, diretamente nas mitocôndrias. E hoje a gente vai falar do processo de fermentação. O processo de fermentação é um processo bem interessante porque é um processo onde os fungos e bactérias produzem a sua energia. Tá? Então, no processo de fermentação, há uma produção de energia pelos fungos e bactérias. Bom, vamos entender isso aqui. Na fermentação, a utilização da glicose é o fator principal. Por quê? Porque é do açúcar que se tira energia. Né? Muitas vezes a gente fala assim, fulano está lá muito nervoso, vamos dar um copo de água com açúcar. Está errado. Por quê? O açúcar ele não vai acalmar ninguém, ele vai acelerar a pessoa. E por que as pessoas ficam calmas? Porque simplesmente a gente se convenceu disso. Né? A gente passou por uma cultura onde a água com açúcar seria um tipo de calmante. Né? Mas na realidade não. Na realidade, a água com açúcar vai acelerar e não vai acalmar. Tá certo? Então, a glicose ela é utilizada através da glicólise, né, que é o processo de quebra de açúcar, para formação de energia das bactérias e fungos. Bom, vamos entender o seguinte. Existem 3 tipos de fermentação. Tá? Vamos falar de cada uma delas separadamente. Quando eu falo de fermentação alcoólica, eu estou me referindo realmente ao álcool, né? A produção do álcool, que é feita através de quê? De fungos, de leveduras, né? Que vão transformar esse álcool em pães, vinhos, cervejas e o próprio etanol. Né, que a gente usa para abastecer os nossos carros, né? E a gente usa em casa muitas vezes para desinfetar. E hoje estamos usando cada vez mais o álcool em gel para a gente poder se livrar desse vírus que está aí tomando conta do mundo todo, né? Então, na fermentação alcoólica, as leveduras vão fazer essa transformação do açúcar em álcool ou em pães. Por que em pães, Marcões? Porque no caso da fermentação do açúcar, né, ele vai transformar, vai liberar gás carbônico para o crescimento da massa, né, e a formação dos pães. Tá? Os vinhos, cervejas e o etanol já são produzidos nesse processo. Bom, outro tipo de fermentação lática. Lática vem de leite, lactose, não é? Lactose é um tipo de açúcar do leite. Tá? Então, o que acontece? Na fermentação láctea, os lactobacilos vão transformar essa lactose em outros produtos, como o iogurte, os queijos e etc. Tá? Então, a fermentação lática é aquela que é feita na lactose, no açúcar do leite, transformando isso em iogurtes e queijos. E a fermentação acética. Bom, a fermentação acética é uma fermentação, eu vou tentar explicar isso com um fator que deve acontecer na casa de vocês. Por exemplo, se lá alguém tomou uma garrafa de vinho, não quis tomar o vinho todo, pegou e guardou esse vinho, deixou lá esse vinho guardado. Bom, esse vinho não foi muito bem tampado, consequentemente, entraram-se ali os micro-organismos, tá, que vão transformar
esse álcool do vinho, tá, em um elemento chamado de ácido acético. O ácido acético é o principal componente do vinagre. Então a gente geralmente fala assim, o vinho avinagrou, ou seja, o vinho não serve mais para beber, ele serve para temperar uma carne e etc. Então ele fez uma fermentação que a gente chama de fermentação acética. Tá? Ele transforma o etanol, o álcool, em ácido acético, que é o principal componente do vinagre. Tá? Então nós vimos aqui 3 tipos de fermentação. Tá? Fermentação alcoólica, que é aquela fermentação que utiliza transformando o álcool através das leveduras em pães, em vinhos, em cerveja, em álcool, em etanol. Né? A fermentação lática, que é aquela fermentação do leite, que vai trabalhar com o açúcar do leite, que é a lactose, através dos lactobacilos, transformando em iogurte, transformando em queijos. E a fermentação acética, que é aquela que vai fazer o que nós chamamos de vinagre, né? Que vai transformar o álcool da bebida, no caso do vinho, né? Em um outro elemento, que é o ácido acético, que é o componente do vinagre, e deixa aquele sabor azedo, para que serve para temperar, né? E tudo mais. Tá certo, pessoal? Então, falamos de fermentação, que é um outro processo de produção de energia. E no processo de fermentação, os elementos como fungos e bactérias não vão usar o oxigênio, elas vão fazer isso na ausência do oxigênio. Tá beleza? Espero ter ajudado vocês a compreender isso aí, tá bom? Dá um like aí, abraço grande, até a próxima aula. Abraço!